Olá, bom dia! Começa agora o programa Fórum 11h30 deste sábado, 17 de outubro de 2020. Eu sou Drida Lorenzo. Eu sou Renato Rovai, que tal? Que tal? E hoje a gente conversa com o ex-ministro Tarso Genro, não só ex-ministro do governo Lula, mas também ex-prefeito, né? Pai da Luciana e da Vanessa, agora eu vi aqui no Twitter, advogado, prefeito de Porto Alegre, ministro do governo Lula, governador do Rio Grande do Sul e pai da Luciana e da Vanessa e avô de 3 netos. A gente tem o prazer de conversar sobre aqui os principais fatos desta semana na política, então eu vou subir aqui o ministro Tarso. Olá, Tarso, tudo bem? Tudo bem, Tudo prazer bem. estar novamente com vocês aqui. Meu abraço ao Rovai também. Muita satisfação a gente poder trocar ideias num momento tão importante como esse. Muito bom te ouvir, sempre uma nosso. voz equilibrada e sensata para poder fazer análise das questões nacionais. Começa ou Eu queria começar com a pergunta aqui, com o fato da semana, o que foi o senador Chico Rodrigues com o dinheiro na cueca, para ser delicada, né? A mídia tem os detalhes aí escatológicos que o dinheiro estava entre as nádegas, uma semana depois do presidente Jair Bolsonaro dizer que acabou com a corrupção, que a Lava Jato vai acabar porque não tem mais corrupção no Brasil. Eu queria perguntar para o Tarso como que você viu essa cena desse senador, vice-líder do governo, né, com o dinheiro na cueca. A ocupação dos largos espaços fisiológicos pelo dinheiro, né? Como disse o Bruno Torturra, Tarso, eu não tenho maturidade para essa história. É um negócio impressionante, né? Olha, o que pasma, na verdade, não é o acontecimento, né? Esse acontecimento é um acontecimento que revela um tipo de qualidade do governo, né? Da equipe de governo, dos seus representantes mais importantes, né? E do tipo de moralidade política que eles têm, né? O que pasma é, na verdade, o tipo de reação que a grande mídia oligopólica tem perante fatos como esse, prosseguindo na naturalização, né, da vergonha, da canalice, da manipulação, né, naturalização dessa escolha que eles fizeram e trabalharam para ela, né, com a falsidade dos dois opostos, né? Eu estava vendo hoje pela manhã o noticiário em algumas emissoras de televisão para me apropriar do senso crítico que eles iriam revelar, e eu vi que a reação é uma reação natural, mais uma coisa que aconteceu, mais um detalhe, né? Mas daí eu comecei a recuperar os acontecimentos e percebi o seguinte: quer dizer, uma mídia que naturaliza um presidente que disse que tinha que matar 100 mil, que naturaliza um presidente que apoia a tortura, que naturaliza um presidente que faz ofensas e recupera memórias como aquela relacionada com a ex-presidenta Dilma, né? Saudando o seu torturador, né? O reconhecido torturador. É uma mídia que está esterilizada. E isso dificulta muito a reação da sociedade, tá? Então eu fico pensando em momentos como esse, qual é a linha que tem que ser adotada para esse enfrentamento, né? Ontem o Lula fez um pronunciamento sobre a fome, um pronunciamento extraordinário, que mostra que está começando um novo genocídio, né? Tem o genocídio da sensatez e da razão, que fizeram com a eleição do Bolsonaro, tem o genocídio da pandemia, e agora vem um genocídio pela fome. E tudo é absorvido através de um processo de naturalização, depois que eles degradaram a política à condição de ser na verdade,
um fluxo, né, de ações corruptas que vinham de todos os lugares, né, de maneira indistinta, né? A política como a corrupção em abstrato, ou seja, ela é a corrupção que envolve todo mundo. Nós estamos chegando à beira de um abismo, de um despenhadeiro, né, e não se tem a mínima ideia do que vai acontecer o ano que vem. Nós temos aí o movimento de uma tempestade perfeita, né? O desgaste das instituições do Estado, né? Desgastes do poder legislativo, do poder executivo, né? Dificuldades muito grandes para estabilizar o Supremo Tribunal Federal. Temos o encaminhamento da pandemia em direção ao seu desfecho no fim do ano, brutal, metodicamente cultuado, né, pela política da morte, né, do presidente Bolsonaro, e temos a crise econômica. Então, o meu temor é que não estejamos preparados para isso, para enfrentar este novo ciclo, este novo período, e a crise se aprofunde até o desmantelamento total das relações sociais, das relações de civilidade democrática, das relações do Estado com a sociedade. É brutal o que está acontecendo. Quando você fala dos riscos que estão colocados, você imagina grandes manifestações de rua, enfrentamentos e repressão, é isso? Eu acho que esses acontecimentos eles são necessários hoje para bloquear o fluxo do fascismo, né, e do autoritarismo no Brasil. Eu temo que eles não ocorram, né? Porque, veja, os partidos do campo da esquerda, do campo democrático, do campo progressista, ainda imaginam que o processo de opinião se forma através de uma informação ou de enunciados verticais que vêm do topo para a base e daí se disseminem, né? E não é mais assim. Então, eu temo é que não se consiga estruturar uma forma de pensamento crítico e de organização tecnológica que estes partidos possam estar unificados e produzam informações, enunciados e propostas para a sociedade e críticas à razão cruel do Estado hoje que está imperando no Brasil, que se disseminem de maneira adequada nessas redes de relações, né, de compartilhamento, de relações sociais, políticas, etc., que dominam a formação da opinião, que são ocupadas, né, pelas matérias criadas pela imprensa tradicional, de um lado, e pelos criminosos internacionais das fake news, de outro, criando casulos, criando castas de relacionamento interno que não se abrem para a conversação, para o diálogo e para outro tipo de informação, senão aqueles que eles querem ouvir. Aquelas informações, aqueles elementos que eles querem compor o seu raciocínio. Então, nós temos um déficit de comunicação e de relação com a sociedade civil, com as massas populares em geral, né, que tem que ser superado para que a esquerda, o campo democrático todo, retome, né, a iniciativa. Veja, o pronunciamento que o Lula fez ontem, né, um bom pronunciamento, com dados técnicos importantes, com aquela vocação que o Lula tem de despertar a esperança, né? Isso não vai ser transmitido pela televisão. E principalmente pela televisão, né, pelo sinal aberto, não vai ser transmitido nada. Então, esse pronunciamento do Lula provavelmente vai chegar no campo que já está do lado de cá, que já está do lado da resistência, né? Porque não há um preparo articulado com tecnologias capazes de transmitir isso aí em larga escala para chegar, né, em toda a base popular hoje que está sendo massacrado pelo governo Bolsonaro. Então, tem um impasse, que é um impasse comunicacional, que, na minha opinião, é o principal impasse político, tá? Que as esquerdas e o campo progressista em geral estão envolvidos hoje. Temos que superar, né? Vamos colaborar para superar isso. É claro que ninguém tem uma receita imediata, mas eu sei que assim como está, vai ser difícil. Agora, esse impasse comunicacional, em geral, costuma ser uma tradição, né? Nós temos há muitas décadas essa grande dificuldade.
E os momentos eleitorais costumam ser momentos onde se abrem portas para furar esses bloqueios. O que você está achando desse processo eleitoral atual? A gente tem se conseguido abrir essas portas? Tem se conseguido respirar um pouco mais isso? Como que você está vendo as primeiras pesquisas que estão sendo publicadas aí na tua capital, Porto Alegre, onde se vem com boas notícias, mas em outras cidades importantes como Rio, São Paulo, Salvador, BH, etc.? Eu acho que são movimentações diferentes que estão ocorrendo nessa cidade, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos a emergência de uma candidatura centrista, democrática, né, que tem um espectro social bastante respeitável para entrar na disputa, que é a candidatura da Marta Rocha e também a candidatura da Benê, que tem uma base popular bastante significativa. Mas são duas vertentes políticas que não sei se vão se somar. Nós temos em São Paulo, né, a campanha do Tato, né, que é um quadro importante, um quadro respeitável, mas é uma campanha tradicional. E a campanha do Boulos, né, que é um quadro emergente no campo da esquerda, que é uma campanha heterodoxa, né, e que está, na minha opinião, impressionando, né? A forma com que ele se relaciona com a cidade, os exemplos que ele dá pessoalmente da sua vida coerente, né, que vem do movimento dos trabalhadores sem teto, né, a forma com que ele trata as pessoas e se adequa a circunstâncias diferentes, numa entrevista da imprensa, na relação direta, né, com as classes mais exploradas, mais segregadas. Eu acho que tem uma grande novidade nesta campanha do Boulos, na minha opinião, que é semelhante ao que está acontecendo aqui com a Manuela também, né? São campanhas heterodoxas. Veja que nos processos eleitorais anteriores à crise que nos levou até o golpe militar, até o golpe parlamentar da Dilma, né, contra a Dilma, nós já tínhamos transgredido determinadas limitações de comunicação e estávamos fazendo campanhas, né, com aquele corte, né, de beleza e espetaculosidade próprio para a televisão. Mas nós chegamos tarde nesse lugar. Nós chegamos quando ele já estava desaparecendo. E não nos recriamos de lá para cá. Né? Não recriamos o discurso, não recriamos a linguagem. Por que eu acho que isso favorece a direita? Porque a direita se contenta com a reprodução do senso comum. E para reproduzir o senso comum, não é difícil, né, que isso seja feito através da grande imprensa, da grande mídia televisiva, né, para o discurso dos editoriais, né, dos grandes jornais de televisão, que vão reproduzindo o senso comum, que vai se disseminando, né, nessas esferas, nesses grupos fechados, nesses coletivos fechados, impermeabilizados a qualquer senso crítico. Já da nossa parte, não. Quer dizer, nós, a visão da esquerda, pelo menos que se avoca à esquerda e que se coloca como esquerda, é desafiar o senso comum. Né? É dizer que não é natural ter um presidente assim. Né? É dizer que esse presidente incentiva a violência, que esse presidente defende a morte. Né? E por esses redutos que ele apoia, ele é considerado um mito, ele tem, então, o direito de fazer isso. Porque ele sintetiza todo esse senso comum mais alienado, né? E todos aqueles fantasmas, né? Aqueles fantasmas mentais, aqueles fantasmas psicóticos que atormentam determinados setores da população, principalmente quando estão numa situação de miséria maior. Né? Então, eu acho que nós não conseguimos romper, né, este bloqueio de uma comunicação eficiente, que significa saber repassar para o senso comum, né, enunciados que são enunciados republicanos, democráticos e que deem saídas para a crise. Me parece que esse impasse pode se estabilizar por um longo tempo, né, e até preservar, né, o Bolsonaro do impeachment, né, e certamente de processos penais que levariam à cadeia. O Bolsonaro comete um crime de responsabilidade por dia. E isso é considerado natural
pela mídia, pelo Supremo, pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário em geral. Claro que não todo ele, mas uma boa parte que tem uma expressão política sólida, forte hoje nos tribunais do Brasil. Tudo que o Bolsonaro faz é naturalizado. E isso é um problema grave para uma política renovadora, para uma política pela esquerda. Por quê? Porque eles preferem manter o Bolsonaro para que ele seja o fiador das reformas do que redemocratizar o país e permitir que a esquerda, ou a centro-esquerda, ou o centro progressista volte a governar. E eles ficaram sem líderes. Todos aqueles mentirosos que foram se apropriando dos processos contra o Lula e dizendo que todo mundo é corrupto do PT e que o PT é bandido. Tinha um até que dizia que para solucionar o problema do país era só tirar o PT do governo. Hoje ele está escondido, ele não pode nem aparecer publicamente, porque demonstrou efetivamente o que ele é. Então, este processo de contradições que levou a essa distopia que nós estamos aí, é, em última análise, que nós temos que saber, a esquerda como conjunto. Eu não estou falando aqui do meu partido, e nem tenho mandato para isso. A esquerda tem que compreender. E veja que estão surgindo lideranças importantes, retomando lideranças importantes dentro do PT e fora do PT, que podem formar um espectro político positivo depois das eleições. Tem o Edmilson, tem a Benê e a Marta Rocha, tem o Boulos, tem a Manuela aqui, tem a Luciane no Ceará. Em outros estados começam a aparecer lideranças desse campo, inesperadamente, inclusive. Em Pernambuco, embora a Maria Reis não esteja em segundo lugar, ela é uma liderança importante, e o presidente e o candidato a governador do PSB não é um bolsonarista. A prefeito, no caso. A prefeito, no caso. Prefeito, perdão. Que é filho João Campos. Um discurso Campos, bastante progressista, inclusive. Então, eu sinto que há na sociedade uma tendência a criar um campo, uma imantação de um campo político unitário pela centro-esquerda e pela esquerda em determinadas regiões, que nós temos que compreender. Então, o PT tem coisas para fazer, sim, e tem eleições para ganhar, e devemos lutar para isso. Agora, a nossa questão fundamental agora é retomar a ofensiva pela esquerda, com referência de esquerda, democrática, progressistas, para bloquear o fascismo. Então, eu não estou tão pessimista, não. Eu não estou pessimista em relação aos resultados eleitorais. Mas nós temos que pensar no próximo passo. E esse próximo passo não se faz sem resolver essa questão comunicacional, que não vai ser aberta pelos meios tradicionais de comunicação para nós. E, inclusive, essas lideranças jovens, que estão surgindo aí, como o Boulos, eles têm, imagina, em terceiro lugar na maior cidade, do Brasil, não é pouca coisa, com um discurso de esquerda, sem fazer meias palavras, defendendo a reforma urbana, a ocupação dos imóveis que estão abandonados, um discurso sem ceder à direita e sem fazer alianças à direita. Realmente é bastante esperançoso esse quadro dessa disputa, apesar de em muitas cidades o campo não levar. Eu queria trazer outra questão a respeito da judicialização da política, que a gente teve depois desse caso do senador ser encontrado com dinheiro na cueca, uma decisão monocrática do Barroso afastando o senador. E a gente teve várias outras, até o Witzel, que não é do campo da esquerda, mas teve uma decisão para ser retirado do governo também monocrática. Queria que você... como que você tem visto essa judicialização da política? Eu entendo que a judicialização da política veio para ficar. Não é um ciclo curto, porque ela está relacionada com os espaços de exceção que se abrem dentro da democracia liberal representativa, que os demais poderes
aos demais poderes não pode ou não interessa o seu controle. Não podem fazer o seu controle ou não interessa o seu controle. Né? Ao Congresso Nacional, por exemplo, não interessa o bloqueio da exceção, porque a exceção é o próprio golpe parlamentar, que ele promoveu e que constituiu como autoridade, né, política no parlamento um bloco de deputados, de senadores que vivem em torno da exceção. Agora se vendo também em torno da exceção e da corrupção, o que não é novidade, né? Apenas está se comprovando isso. Ao Poder Executivo não interessa o controle da exceção, porque ele ocupa precisamente os espaços da autoridade do Executivo para produzir as suas políticas em regime de excepcionalidade. Basta ver o que ocorre na questão ambiental e na Fundação Palmares. O Poder Judiciário, que não atuou em relação a essas duas questões chaves da formação da consciência cidadã e da formação, né, e do controle do próprio território nacional, ele carece de força para fazer o controle de exceção. Qual é a consequência disso? Porque a Procuradoria não suscita ou porque a maioria dos ministros não aceita que parta deles esse controle. Qual é a consequência disso? O socorro dos problemas do âmbito da política ao Poder Judiciário. E lá no Poder Judiciário encontra a formação de doutrinas constitucionais, né? Doutrinas constitucionais que confortam qualquer coisa. Né? Essa decisão, por exemplo, de afastar o parlamentar por 90 dias, se você vai examinar na dogmática constitucional, né, democrática, tradicional, positiva, você vai ver que isso é absurdo, é errado isso. É profundamente equivocado isso. Nem se sabe, claro que todo mundo tem a sua presunção, mas nem se sabe quais os delitos que foram cometidos por essa pessoa. É meramente esconderijo de dinheiro para não pagar imposto de renda? É dinheiro originário da corrupção? Então, determinar um afastamento parlamentar através, né, de uma decisão monocrática de um ministro, me parece, né, também, né, o uso da exceção, a aceitação da exceção e o aprofundamento da exceção dentro do próprio STJ. Essas doutrinas constitucionais hoje, que envolvem a maioria dos ministros, em alguns assuntos e outros não envolvem, são doutrinas constitucionais que reagem de maneira diferenciada ou mais diretamente vinculada ao preâmbulo da Constituição ou frontalmente contra o preâmbulo da Constituição para poderem sobreviver como órgão judicante, como órgão que seja o controlador da Constituição. Mas aí aparecem determinadas formulações que são formulações que se aproximam, inclusive, de uma visão, né, autoritária e, eventualmente, até protofascista. Né? Por exemplo, quando um ministro diz eu não tenho provas, mas eu condeno, né? Ou quando o ministro dá bota o seu chamegão numa ordem e afasta por 90 dias um parlamentar, né? Ou quando um ministro, né, presidente de um poder, desautoriza de maneira profundamente ilegal, pode até ser justificada moralmente, mas de maneira totalmente ilegal, a decisão de um outro ministro, há um desequilíbrio interno, né, na vocação do Supremo como guardião da Constituição, que é altamente problemático. Então, essa judicialização da política, ela pode terminar o dia que se retomar uma relação decente, constitucionalizada e orientada pela Constituição entre os poderes. Mas como é que é possível isso? Essa harmonia e esta qualidade da intervenção constitucional se o próprio Supremo não toma nenhuma providência, né? E nem a Procuradoria-Geral da República, que deveria suscitá-lo, contra um presidente que comete um crime de responsabilidade por dia. Então, é este o problema da judicialização.
né, como último socorro. E aí o Supremo tem tido habilidade para modular as coisas, né? Dependendo de quem está na presidência do Supremo, dependendo de quem é o relator, de ir modulando essas decisões para não se desmoralizar completamente. O que seria normal no Estado de Direito? Quando vai um grupo de pessoas na frente do Supremo pedir o seu fechamento, essas pessoas deveriam ser presas em flagrante. Porque estão ameaçando a existência do Poder Supremo, né? Do Poder Supremo que controla a Constituição, né? Que é o guardião da Constituição. E quando um presidente vai na frente de um quartel, né, elogiar um golpe de Estado, esse presidente deveria ser empichado. A Procuradoria da República deveria fazer isso. Então, este processo gradativo de desmoralização das instituições republicanas e das instituições democráticas desemboca onde? Na judicialização da política, porque a política está impotente, né? A política de Estado está impotente para resolvê-los. Ô, Tarso, você fala desse momento proto-fascista, desse avanço do Poder Judiciário sobre a política, enfim, e, ao mesmo tempo, a gente tem duas eleições próximas aí, uma agora nesse final de semana da Bolívia, que eu acho que tem um caráter que a mídia tradicional não está nem cobrindo, porque os resultados que estão parecendo que devem surgir não são alvissareiros a eles, né? E a eleição dos Estados Unidos, né? Vamos lembrar daquela frase do Chico, quem fala fino com um, o que fala grosso com o outro. Né? Curiosamente, Bolívia e Estados Unidos são duas pontas do nosso continente, né? Um país muito frágil, que não tem sequer fronteira para o mar, não tem um país de um nível de pobreza muito grande, e a grande metrópole do mundo, aí, que é os Estados Unidos. Os recados que parece que estão vindo ali desses dois lugares são de uma mudança de ares. Você acha que é possível restabelecer, a depender do que aconteça nos próximos 17 dias, porque nesses 17 dias vão acontecer essas duas eleições, restabelecer uma nova ordem para o mundo? Você tem conversado com parceiros internacionais de outros países? O que você tem ouvido? Porque eu conversava aqui com um amigo que faz campanha aqui em São Paulo recentemente, e ele fala que o ar aqui no Brasil, nas periferias, ele tem sentido um outro humor, uma outra... um princípio de desgaste do bolsonarismo. Parece que esse vaso não está mais ficando em pé. Em geral, começam pelas grandes metrópoles, isso também, né? Eu compartilho da visão do teu amigo, esse. Compartilho dessa visão. Eu acho que vamos dizer assim, o que está ocorrendo é o início de uma mudança de consciência nos setores médios inferiores, nesses setores populares, né, deslocados da sociedade formal, que recebiam o Bolsa Família, que recebem o auxílio emergencial e que estão vendo que tudo isso é insuficiente. Eu acho que teve uma grande importância para o Bolsonaro, para manter o seu prestígio, melhorar o seu apoio, esses recursos que foram levados diretamente para os pobres. A oposição tentou até, justamente, inclusive, foi a oposição que se mobilizou para aumentar esse valor a R$600. Tentou até trazer para si essa glória, mas não traz para si essa glória. As pessoas que recebem isso, elas agradecem ao presidente que determinou o pagamento. Isso tem uma visão um pouco tradicional da política, né? Como se alguém que votou no parlamento a favor de uma medida como essa possa receber os efeitos positivos. É correto que a oposição tenha uma postura moral, né? Uma postura político-moral correta, tinha que votar mesmo. Mas essa esperança de trazer para si as vantagens desse processo, realmente eu dizia para meus companheiros, amigos, deputados e tal, lá, essa esperança é vã, não vai ocorrer isso. Tu vê no cotidiano, tu vê com as pessoas que tu convive, tu vê na forma com que as pessoas
passam a olhar o presidente de novo. Né? Aliás, isso aí teve um grande significado para o presidente Lula, o Bolsa Família, não podemos nos esquecer, né, desse detalhe. Acho que a eleição do Trump ela pode mudar o panorama na América Latina. A América vai continuar sendo América, a visão imperial que ela tem em relação aos países que não estão no núcleo orgânico do sistema do capital para colocar sob seu abrigo, sob seu controle, etc. Vai continuar. Mas os métodos políticos e a relação política do Joe Biden é diferente da relação do Trump. Né? O Trump é o Bolsonaro americano. E o Bolsonaro está escorado no seu prestígio e no envolvimento político que ele teve com o Trump. Então, uma mudança nos Estados Unidos com a eleição do Biden, se for também uma vitória política do Biden e uma destruição política do Trump, vai ter influência na América Latina. Por que vai ter influência? Porque o sistema de apoio que se relaciona com o Bolsonaro, que é bancado não só pela lumpenburguesia brasileira, né? Não só pela lumpenburguesia, por essa burguesia que você joga de um lado para outro aí, pela corrupção, por benesse, etc. e tal, mas por setores orgânicos da burguesia, só se realiza a partir de interesses concretos, materiais, que eles estabelecem no cenário global, com a forma de integração do Brasil na economia global. É isso aí que dá suporte para eles apoiarem o Bolsonaro. Quando o país perder esta visão, né, idílica que fizeram do Trump, que, pelo contrário, só tem prejudicado o comércio brasileiro, o nosso intercâmbio, o nosso prestígio internacional, eles vão ficar numa posição de observação. Mas será que esse cara agora vai se sustentar? Então pode ocorrer determinados deslocamentos, né, num cenário político superior, né, dos velhos partidos, das velhas raposas, das velhas lideranças, que transitam do centro para a direita e da extrema-direita com total desembaraço, sem nenhum problema moral, porque eles estão tratando dos interesses deles. Né? Então, eu acho, sim, que a vitória do Trump, a vitória do Joe Biden, pode ter uma influência positiva. Eu tenho conversado com amigos meus europeus, com os quais eu mantenho uma relação muito antiga, né? Eles enfrentam lá questões diferentes das nossas. Né? Às vezes a gente faz uma transposição mecânica. Não. Né? O proletariado dos países sociais-democratas, eles têm o que perder sem passar fome. Né? O nosso proletariado, os nossos trabalhadores, eles não têm o que perder. Se eles perdem qualquer coisa, eles vão para a fome. Isso é uma visão um pouco esquemática, mas a tendência é exatamente essa. Né? De outra parte, esses operários, trabalhadores, setores técnicos que podem perder sem passar fome, eles adquiriram um estatuto na sociedade que eles não querem perder. Então a resistência deles é mais dura do que os miseráveis que vão passar fome, que são comprados depois, né, pelos ranchos nas eleições, por pequenas ajudas que vêm do Estado, porque eles já estão desmoralizados na sua cidadania. O cidadão com fome é um cidadão naturalizado, no sentido de que ele precisa de coisas para a sua energia física que, se não lhe são oferecidas, que não lhe são dadas, ele perde as energias morais e entra numa situação de marginalização, né? E é esse pessoal que formou as SA do Hitler, né? Que formou os grupos de assassinos do Mussolini, né? Que eram arrebanhados a partir desta crise. Então, são processos diferentes. Nós não podemos perder essa perspectiva para não cair numa velha ilusão, né? Que quanto pior, melhor, ou quanto mais fome, mais miséria, mais próximos estaremos da revolta. Não. Se isso fosse verdade, a Índia já tinha tido 300 revoltas por ano, né? Onde a pobreza, onde tem 20 milhões de pessoas que nascem, e era apresentada como modelo aqui pelos teóricos da economia brasileira. 20 milhões de pessoas nascem, crescem e morrem nas ruas. Né? Isso é o modelo, né? É o modelo do nosso ministro aqui aplicado na Índia.
Pois é, e a gente estava falando ontem, né, como no centro de São Paulo, a fila para conseguir um prato de comida de doação, né, as marmitas, uma matéria da BBC entrevistou vários padres que fazem esse tipo de trabalho, e antes eram só pessoas em situação de rua. Agora é trabalhador, desempregado, e antes eram cerca de 100, tem uma paróquia que entregava cerca de 400, 500 marmitas por dia, e agora é 1.200 e se tiver mais, vai mais. As pessoas pedem até para levar para casa, para a família. Então, realmente, a gente vê aí, né, um crescimento, né, da fome, né, que é, como a gente falou aqui no início do programa, com o pronunciamento do ex-presidente Lula ontem, né? Roberto? Não, eu queria perguntar ao Tarso, aí voltar um pouco ao tema das eleições municipais, né, Tarso? Se você enxerga no pós-eleitoral aí uma possibilidade de algum tipo de reaglutinação partidária, se você sente que há possibilidade de fusões. Na entrevista que a Sinara Menezes fez recentemente com o Rui Costa, ele falava propôs uma fusão, Rui Costa, governador da Bahia, só para localizar o nosso internauta, de uma fusão PT-PSB. Depois que ele falou do PCdoB também, mas ele começava falando que ele acha que tinha que se caminhar para mais ou menos algo nesse sentido. PT e PSB se fundirem e talvez trazer junto o PCdoB. O que você acha de uma ideia dessa? O que você pensa sobre isso? Você acha que o Brasil tem espaço para isso Eu acho que essa ideia é uma ideia impossível de ser realizada. Eu tenho pautado dentro do meu pouco espaço de influência por uma outra saída, parecida com essa, mas não exatamente essa. Por que eu acho que isso é impossível? Porque os partidos aqui no Brasil, em maior ou menor grau, todos eles, inclusive o próprio PCdoB, são partidos com vocação muito regionalizada. Inclusive dentro do PT. O PT, embora tenha mais unidade nacional, ele é um partido que tem nuances regionais muito diferenciadas entre si. Cito apenas o Maranhão, por exemplo. O PT do Maranhão, por um largo período, foi uma extensão da família Sarney. Estava vinculada profundamente e tinha amparo político imediato para isso, porque o Sarney apoiava o presidente Lula e foi fiel ao presidente Lula, na sua influência no Congresso Nacional e no Senado. Então, se escudado nessa visão, o PT praticamente se dissolvia nas relações com a família Sarney. Então, estou citando esse exemplo do meu partido. Todos os demais partidos da esquerda também têm essas características. O PSB, por exemplo, aqui no meu estado, que tem quadros, até agora, quadros de esquerda, progressistas, eles são minoritários. Mas o PSB aqui no meu estado apoiou de um determinado período para cá, todos os candidatos neoliberais para o governo do estado. E tentava, inclusive, viabilizar uma candidatura sua com apoio do PP, com a chapa com o PP, que é um partido da direita conservadora do estado, que não é fascista, mas é um partido da direita conservadora. E um partido apoiador das reformas liberais, e que apoiou o Bolsonaro agora. Apenas para dar um exemplo bem concreto. Então, eu tenho sustentado, como eu digo, dentro do meu pequeno ciclo de influência, é que o que tem que compor aqui no Brasil, depois das eleições, é uma mesa política plural e unitária, sem prévios protagonismos, e que respondam para a sociedade, como ponto de partida, com a exclusão de todas as divergências, 3 ou 4 pontos que sejam fundamentais para retirar o país da crise. De maneira bem clara, de maneira bem objetiva.
Não precisa muita fundamentação acadêmica, de exame, de projetos extensos, e, né, como dizia o Brizola, sem menosprezar a academia. Quem sou eu para desprezar a academia, que bebo, né, conhecimento dentro da academia há muitos anos na minha vida. Né? Mas a questão agora não é sequer de fundamentação, é de expressão simbólica de movimentos que tem que se fazer na economia e na política para retirar o país do impasse, que é a dominação de uma burocracia cada vez mais forte, proto-fascista, e parte dela corrupta, que se dissemina na dominação, né, para dominar as instâncias do Estado. O proto-fascismo brasileiro hoje ele está enquistado e se desenvolvendo e articulando as suas metástases dentro do Estado, unido com o ultraliberalismo e com a corrupção sistêmica. Então, eu acho que uma mesa, né, onde estivessem lá, né, 10 líderes principais dos partidos do campo democrático e esquerdo, ou 15 líderes, e dissessem: nós somos aqui a mesa da unidade para tirar o país da crise. Não precisa ninguém estar no centro, pode até ser por ordem alfabética, a composição da mesa, né? E que seja até indicado o mais jovem para falar pela mesa, ou o mais velho. E mulher. Um homem e uma mulher, os dois mais jovens. Né? E que digam a que viemos, qual é a nossa disposição e qual é o nosso sacerdócio agora. Sacerdócio naquele sentido de compromisso moral, político profundo, né? Com as classes populares, para lutar contra a miséria, contra o desemprego, contra a fome que está dilacerando esse país. E publicar um documento. E passar, a partir disso, os partidos trabalharem regionalmente em cima dessa unidade. Se isso aí proporcionará, a médio prazo, uma fusão ou não, não se sabe. Mas essa fusão não pode ser um ato de vontade das direções. Porque isso não funciona mais. Tem regiões que o PT tem uma proximidade muito grande com o PSOL. Outras regiões, o PSOL tem uma proximidade maior com o PT e a minoria é contra. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o PSOL, ele queria fazer uma frente esquerda sem o PT. Tem coisas que levam ao absurdo, né? Porque o PT estava envolvido em corrupção e tal, né? Uma coisa muito surpreendente. E tem pessoas respeitáveis no PSOL aqui, eu conheço todas elas, inclusive pessoalmente. E são meus amigos, a direção do PSOL aqui, com quem eu intercambio ideias, textos, documentos, etc. Mas é uma corrente que não tem uma visão unitária sequer no campo da esquerda. Né? Já em outras regiões, né, como Belém, por exemplo, eu fui brindado, né, e fiz com muita honra, me solicitaram como se fosse difícil e tal, para fazer uma live com o meu querido, né, candidato à prefeitura, que é um companheiro histórico do PT, né, que foi do PT, e que saiu do PT justificando, sem cair naquela palhaçada moralista que a Globo desenvolveu, né? Como se todos os políticos fossem corruptos, e principalmente os do PT. Né? Então, eu acho que esse é o trabalho que nós temos que fazer. E existem exemplos para isso. A Frente Ampla, por exemplo, ela conseguiu constituir um sistema unitário que pega desde personalidades que a Frente guindou, né, como presidentes honorários ou como direção honorária, que pegava o velho general Serem, né, que é um grande general latino-americano que ficou 10 anos na cadeia. Um cara espetacular, o Serem. Eu conheci ele pessoalmente. Eu me dava com ele, inclusive. Eu tenho até cartas dele. Né? E porque ninguém indicou, porque ele era uma personalidade, tinha que estar na direção da frente. Até os movimentos populares, chamados, né, movimentos identitários, que na verdade são movimentos políticos em defesa de determinados setores da sociedade. E formou uma frente que tem uma direção, que tem um colegiado e que leva a luta para adiante. Então nós temos que verificar como é que se deram essas unidades. Portugal fez uma coisa muito engenhosa, né? Formou um governo de maioria em cima desses 5 ou 6 pontos. O resto eles divergem e brigam no parlamento e votam contra e atacam o governo. Mas naqueles 5 pontos,
né, que o governo vai cumprindo, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, os partidos menores de esquerda ecológicos, partidos sociais-democratas, pequenos, inclusive, estão tudo lá, junto com o Partido Socialista, dirigindo o país, né? Bloco de Esquerda, Partido Comunista e o Partido Socialista, que teve uma maioria progressista no seu último congresso. Então, são experiências diferentes. Nós temos que partir para isso. Acabou aquela época dos hegemonismos, né? Hegemonismos pré-datados. Né? Nós fazemos frente. Muitas vezes o partido diz. Mas a cabeça é nossa. Isso não é frente, né? Isso é imposição de hegemonia. Agora, tu dizer, não, nós fazemos frente. Vamos reunir aqui entre nós as direções e vamos ver quem são os indicados desta frente para ver quem é que tem mais possibilidade de nos unificar. É outra coisa. É outro procedimento. Né? Em determinados lugares, o PT não fazia isso, né? Porque não tinha o nome mais forte. Né? Então, foi se desgastando esta possibilidade de unidade. E também isso ocorria em relação aos demais partidos. Né? Então, nós temos que superar essa visão partidária fechada e saber, inclusive, que o próprio partido hoje é uma constelação de influências que tem que ser tratadas horizontalmente e que um núcleo dirigente tem que tratar de organizar, né? E fazer os enunciados de direção a partir destas relações em rede, destas relações horizontais, para identificar nelas um projeto nacional, né? E que possa, portanto, não é acabar com os partidos como eles são, mas é reformá-los na sua capacidade dirigente, funcionando mais como núcleo dirigente naquela concepção gramsciana do que propriamente direção central ou comitê central naquela visão leninista tradicional. E para a gente encerrar, você tem ideia de quais seriam esses 4, 5 pontos que poderiam trazer essa unidade? Eu reitero, né, dentro do meu pequeno campo de influência, eu tenho colocado 3 ou 4 questões que eu acho que são chaves. Primeira delas, funcionamento pleno, irrestrito e respeitoso das instituições republicanas e o estabelecimento de relações de cordialidade, de interação e de respeito recíproco entre eles. Segundo, a aplicação de uma política internacional que possa ser articulada com políticas de cooperação interdependente com soberania. Ou seja, uma neutralidade ativa, estabelecendo relações de interesse com cada um dos países e blocos internacionais, para que o Estado brasileiro, o governo brasileiro, faça o jogo do país, e não o jogo da dependência e da submissão. Nesse sentido, as nossas relações internacionais de cooperação interdependente serão as mesmas com os Estados Unidos, com a China, com a União Europeia, né? Com os demais países do bloco asiático, né? Com um respeito e uma atenção especial para a questão do Mercosul. Então, são dois elementos que eu já falei. Sim. Segundo, articular com fundos nacionais ou fundos internacionais um programa de recuperação e de implementação de obras de infraestrutura no Brasil. De infraestrutura, que eu falo também, dentro do campo das novas tecnologias. Né? Estradas reais e estradas virtuais. Em última instância, para integrar o Brasil de maneira mais adequada nesse período de século que nós estamos. E a partir daí privilegiar, né, o desenvolvimento do emprego. Quarto lugar, o Brasil deve assumir a liderança na América Latina pela paz e pela concórdia e negociação entre os países. O Brasil tem que chefiar isso. Se o Brasil não fizer isso, ninguém fará. Ninguém tem condições políticas de fazer isso. E, em quinto lugar, estabelecer alguns impostos para cima. Taxar as fortunas. Sobre as grandes fortunas,
impostos, né, sobre ganhos de capital e impostos sobre herança, que atinge 0,5% da população. Especialmente essas dezenas de empresários aí que ficaram mais ricos agora com a pandemia, né, que está apontado já estatisticamente. Então, tem muita gente, né, que tem mais de 30, 40 milhões no país que tem que ser taxadas, fortemente taxadas. E eu não estou sendo muito subversivo, né, porque tem o FMI agora. Eu isso aí, é uma heresia quando eu vi o FMI. O FMI está sendo uma organização comunista também, como diriam os Minions aí, né? Então, eu acho que essa, e dentro disso que tem que ser trabalhado. Isso não é difícil de conseguir uma unidade numa situação política favorável. Muito bom. Temos aí um caminho, uma entrevista com muita esperança, né, Rovai? Isso aí, muito bom. Muito obrigado, Tarso, aí, por separar um período do teu dia para conversar com os nossos internautas. E bom sábado para você, bom sábado a todos, bom sábado a todas. Bom final de semana, e amanhã tem Boteco da Fórum. Boteco da Fórum. Meio-dia. Criscog e Junil Bittencourt. Isso, com Ilsei Miriam, cantora e cavaquinista. Então, é a convidada do Boteco de amanhã, ao meio-dia. Muito obrigada, Tarso. Sempre muito bom te ouvir. E um ótimo final de semana para todos vocês. E a gente volta na segunda-feira. Obrigado. Um abraço para vocês e um bom sábado. Obrigada. Bom domingo. Um abraço.